Perdi o debate entre a Câmara e o Trump para ver o Brasil perder do Paraguai. O Brasil entrou em campo em quarto lugar nas eliminatórias, o que já é muito ruim, e acabou o jogo em quinto. Perdeu de 1-0. Mas perder, e é a terceira vez que perde em Assunção por jogos de eliminatórias para o Paraguai, perder não é o pior. O que é de deixar de cabelo em pé, é a péssima atuação da seleção brasileira. Vini Júnior parece virou um perna de pau. E Dorival Júnior, que não é parente dele, parece ter medo de sacá-lo. E o manteve até o fim. Inútil na ponta esquerda. O Dorival Júnior prometeu que levaria a seleção brasileira à final da Copa do Mundo. O Brasil irá à Copa do Mundo, porque só com esforço sobre-humano uma seleção como a brasileira deixará de ir para uma Copa com tanta gente que se classifica. Mas do jeito que as coisas vão, não será com Dorival Júnior como comandante. Meus amigos, que vexame! Mais uma derrota da seleção brasileira. Acabou-se o protagonismo daqueles que um dia foram os melhores do mundo. Nós, brasileiros, estamos feridos pela falta de um grande futebol. Aquilo que mais atrai o torcedor, aquilo que mais atrai o nosso povo. Seu dia de diversão, seus dias de glória e suas grandes histórias do passado. Protagonista do futebol mundial, hoje é reduzido a pó. Como fazer para começar tudo do zero novamente? Depois que tivemos Pelé, Garrincha, Zagallo, Amarildo, Vavá, Nilton Santos, Ronaldinho Gaúcho, Romário, Bebeto, Dunga, Aldair, Márcio Santos, Lúcio, Tafarel e muitos outros. O saudosismo bate quando a gente vê a nossa seleção brasileira ser batida, batida e espancada, engessada dentro de campo contra o Paraguai. Mais uma derrota onde o Brasil, que um dia foi protagonista, hoje amarga a quinta colocação, podendo perder isso com o time que nós temos. Podemos perder essa colocação, porque mais atrás nós temos a Venezuela, temos o Paraguai com 9 pontos. O Brasil pode, com essa seleção brasileira, que não inspira o torcedor e nem inspira confiança ao torcedor, nós não vamos a lugar nenhum. Hoje o que vimos é uma tristeza, uma seleção engessada, uma seleção que não cria. O Vini Júnior não consegue crescer na seleção brasileira, não consegue jogar o que joga no Real Madrid. O Rodrigo não consegue jogar o que joga no Real Madrid. Pobre Endrick que entra numa roubada agora. Precisando mostrar serviço no Real Madrid, é convocado para a seleção e faz o que faz por causa do protagonismo que não existe entre todos. Falta respeito, falta amor pela camisa amarela, falta amor pelo futebol brasileiro. Hoje, o futebol dos empresários, o futebol das bets, o futebol que amarga o seu pior momento, não consegue se reerguer. O que fazer para que possamos melhorar o nosso futebol? Ver Lucas Paquetá errar 3, 4, 5 passes seguidos. Logo ele, que foi colocado no meio-campo para ser homem de criação, pelo amor de Deus. Lucas Paquetá, homem de criação da seleção brasileira. Saudades do Zico, saudades de um Dicá, de um Zenon. E se eu for falar aqui, eu vou amanhecer, já que já é noite, né? Amanhecer aqui falando nomes de grandes vultos. Zanata do Vasco, Zé Mário Volante, eu vou atrás de muita gente, Roberto Carlos e Branco, Jorginho. Eita, saudade grande. Ah, se um dia a gente pudesse ter pelo menos a metade daquele protagonismo, com certeza não perderíamos umas Copas do Mundo nunca. E agora o que fazer? O que fazer, seu Edinaldo, para que possa mudar tudo isso? Não é culpa do técnico, do Dorival, não é culpa dos jogadores, a culpa está nos bastidores.
Ninguém prepara tudo isso. A culpa está em você, CBF. Em você, CBF, que não consegue fazer o futebol brasileiro voltar seus velhos momentos de glória. Oh, tristeza, tristeza muito grande. Que vergonha ver o Brasil hoje empatar com a Venezuela, perder para o Paraguai. Ah, ganha mal da Bolívia. Tristeza. Um dia, nós fomos queridos pelo mundo. Hoje, o mundo não respeita mais o futebol brasileiro. Hoje, nós estamos muito diferente do futebol americano, do futebol sul-americano e muito diferente do futebol europeu. Outrora, o futebol europeu parava para assistir o futebol brasileiro. Hoje, não se consegue ter um melhor do mundo que jogando dentro do Brasil. Ai, que tristeza. E agora, vamos para a cama com 1-0 do Paraguai sobre o Brasil, que joga 99 minutos e não consegue fazer um gol no time do Paraguai. Uma seleção estilo Diniz, tiraram o Diniz, mas continua com o mesmo futebol. Rebola para cá, rebola para lá e a coisa não acontece. É o jogo para trás o tempo todo. Ninguém cria. Fica o Vini Júnior abrindo pela esquerda, o Luiz Henrique pela direita. A bola não chega no meio da área, não chega um centroavante. Nós não temos um centroavante de referência. O Endrick precisa ainda apanhar muito, precisa jogar muita bola ainda. Agora eu pergunto para você, torcedor, para finalizar o meu comentário. O que fazer? O que fazer para que os jogadores da seleção brasileira joguem pelo menos a metade do que jogam em seus times, que são protagonistas? Vini Júnior, Rodrigo, Endrick, André, Marquinhos. Pelo menos que joguem a metade do que joga no seu time já seria uma grande coisa. Porque seleção brasileira, gente, não é para jogar aquilo que tu joga somente no teu time, é para te jogar 10, 3, 4, 5, 10 vezes mais do que você joga lá. Porque seleção brasileira não é Real Madrid, seleção brasileira não é Barcelona, seleção brasileira é muito além desses times, é muito melhor do que esses times todos. Mas desde que nós tenhamos protagonistas de verdade, quem joga com coração na chuteira e com amor pelo futebol brasileiro. Brasil está sem espírito. Seleção brasileira precisa de espírito novo. Triste, triste fim do Brasil. Começar agora, tudo do zero. Valeu, galera. Se você gostou do nosso comentário, não deixe de compartilhar nosso vídeo e se inscrever no nosso canal. Não deixe aí de deixar o seu like, deixa aí o seu comentário também, é importante pra gente. Foi. Valeu, galera. Aqui, Dorival. Júlio César, do Portal Agora, de Mandaguari, do Grupo Maringá de Comunicação. O Brasil está 1 ponto agora acima do primeiro eliminado e está acabando o primeiro turno. Que avaliação você faz do jogo e por que o Brasil regrediu nessa partida contra o Paraguai? Eu acho que a expectativa era muito positiva para que pudéssemos realmente ter um jogo um pouco mais consistente, jogar de uma maneira tranquila. Eu acredito que até o momento que nós tomamos o gol inicial, nós tínhamos essa condição. Nós estávamos buscando nos posicionarmos em campo e, de uma certa forma, conseguindo com trocas de passes, colocarmos a equipe paraguaia atrás da sua linha de meio campo. A partir do momento que sofremos o gol, nós nos perdemos e tudo aquilo que vinha sendo construído até o final da primeira etapa, nós acabamos deixando e abrindo mão daquela condição que nós vínhamos tendo. Foi uma pena, para mim foi o pior tempo desse período que nós aqui estamos, e isso acabou comprometendo o resultado final.
Dorival, Gabriel Salaf, Ponte Verde. É a sua primeira derrota, né, na seleção brasileira. E justo no momento que a gente vê muita pressão sobre essa questão de como o Vinícius Júnior atua, de como o Paquetá, enfim, outras peças que jogam em grandes cenários, têm grandes nomes, e também esse ponto que o Brasil, por exemplo, enfrentando o Gustavo Alfaro, a gente vê um jogo que o Brasil não consegue criar. Tem uma resposta para isso? O que você avalia disso que dá para tirar, que às vezes acaba prejudicando, como você disse, um pior tempo nesse ciclo que você está à frente da seleção? Eu acho que de modo geral você tem que buscar e ganhar um equilíbrio rapidamente. E nós temos um posicionamento, nós temos uma postura que nos dá a posse de bola, uma troca de passe com velocidade, e está nos faltando o detalhe mais importante de uma partida, que são as infiltrações e os momentos finais, para que possamos ser um pouco mais incisivos e um pouco mais diretos. É uma pena isso, estamos trabalhando bastante para que melhoremos essa condição, mas acabou isso, principalmente na noite de hoje, comprometendo muito o nosso resultado, principalmente em razão da primeira etapa, que deixamos muito a desejar. Professor, boa noite, para me abraça. Fizemos um início bom, depois foi claudicante ao longo do primeiro tempo, e no segundo tempo nós mostramos muita raça, muito empenho. Mas o que mais me despertou a atenção, a instabilidade emocional de certos jogadores, de modo especial, por exemplo, o Vini Júnior, que tomou um cartão praticamente de graça, né? Pelo menos a gente vendo a longa distância. Essa instabilidade emocional é exatamente pela necessidade que o time tem de ganhar, que a gente busca estar entre os 4, 5 primeiros colocados, professor? Olha, não é que pelo momento, pela situação, é uma instabilidade natural de quem está dentro de uma partida. Você está brigando para tentar fazer o seu melhor e nem sempre isso acontece. O que deu para sentir é isso. Não só com ele acabou acontecendo. A própria maneira como foi a primeira etapa, muito carregada, nos faltou sim, nos faltou muita coisa hoje. Eu sinto, sou responsável por isso, não quero aqui penalizar atleta nenhum. Eu acho que nós temos que trabalharmos e entendemos que nós precisamos de muito mais para que possamos chegar ao nível que todos queremos. Nós estamos buscando a todo custo. Não é simples, não é fácil, é trabalhoso, mas nós temos que intensificar para que encontremos rapidamente esse caminho. Dorival, aqui o Wellington Campos, da Rádio Itatiaia. O torcedor clama pelo Neymar. Qual é os seus planos com ele? Será que em outubro você consegue já ter o Neymar, ou novembro, ou só para o ano que vem? A gente pode fazer algum tipo de projeção? Pelo amor de Deus, não estamos convocando não, só para dar uma resposta ao torcedor que gosta do futebol do Neymar, por favor. Eu acho que primeiro ele tem que retornar dentro do seu clube. Até então, não há como fazê-lo. É natural que nós estamos sempre em contato, tentando entender o momento do Neymar, torcendo aí pela sua recuperação. Agora nós temos que aguardar. Esse processo é um processo lento, moroso. Nós temos vários detalhes, mas eu prefiro que o clube passe todas essas informações, né? Nós as temos, mas não acho digno aqui ficar colocando uma situação de um atleta que seja de um clube que não esteja nesse momento à disposição do próprio clube. Então nós temos que ter esse cuidado. Dorival, boa noite, tudo bem? Conversando com alguns jogadores após o jogo, eles detectam que um dos problemas para não se atingir o entrosamento, o conjunto, a quantidade de jogadores novos que vem surgindo a cada convocação. A gente sabe que isso acontece também em função das lesões. Nessa data FIFA houve o corte do Éder, houve o corte do Pedro. Mas com base no que você já viveu nos amistosos, Copa América e essa primeira data FIFA, e da lista extensa que você tem, você diria que você já tem uma base, ou como os resultados, esse brilho não tem acontecido, essa novidade, chamar alguém aqui e ali e mudar o grupo ainda é uma tendência para a próxima data FIFA ou para as próximas data FIFA? Obrigado. As alterações que nós temos feito, muito mais pelas necessidades.
Nós não tínhamos Rafinha para a primeira partida, perdemos Savinho praticamente em cima da convocação, Pedro da mesma forma. Então, assim, alguns jogadores seriam mantidos, outros, naturalmente, com uma característica um pouco diferente, vindo para esse momento. Eu não coloco dessa forma. Para mim, eu acho que não é isso. Nós temos que assumir, todos nós, um pouco mais as responsabilidades, e sabemos que nós é que temos que encontrar caminhos e sermos decisivos em momentos oportunos de partidas. Eu acho que nós começamos a partida bem, tendo o controle do jogo até o momento que tomamos o gol, nos perdemos muito naquele instante e atravessamos praticamente o primeiro tempo sem nos aproximarmos do gol adversário. Então isso pesa muito para uma partida onde praticamente em 30, 35 minutos você pouco fez, pouco agrediu e pouco se aproximou do gol da equipe adversária. Nós pagamos um preço muito alto por isso. Obrigado, Dorival. O coletivo encerrado. Obrigado aos jornalistas também.